Olá, muito bom dia aí você. Quero dizer para você que hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Se inscreva no canal de Maristela Garcia, que está aqui conversando com vocês. E olha, compartilhe, viu? E acione o sininho de notificações em todas, na palavra todas, que eu responderei os comentários. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu nasci em Lins, estado de São Paulo, e no ano de 1954 eu vou fazer 69 anos. Eu quero dizer para vocês que é com muito prazer que eu agradeço a todos vocês que vão participar deste, que é o momento em que eu estou aqui para falar para você um pouquinho da minha trajetória. Venho de uma família grande de 7 filhos. Meu pai, um trabalhador de soca. Antigamente a gente escutava ele falar que ele era da soca, a gente era muito pequena, a gente não entendia. A soca, na verdade, ele era da estrada de ferro, né? No oeste. E aí o que acontecia? Acontecia que meu pai, ele tinha como se fosse um martelo, um machado, não sei, com uma ponta de ferro bem dura, bem pesada, né? E arredondada. Ali o meu pai ia nas linhas de trem, porque tinha trem, né, que ia até Corumbá, né, saindo aqui de Bauru, e meu pai fazia aquele serviço de alinhar, né, os trilhos, batendo, né, socando, por isso soca. E ele batia nos trilhos para alinhar. O trabalho dele era muito pesado, de sol a sol, saía de madrugada, né? Meu pai era um homem de muita força. Minha mãe também, uma mulher que trabalhou muito, uma mulher guerreira. Mas eu estou falando um pouquinho sobre mim e por que falei sobre os meus pais? Porque sem dúvida nenhuma eu não estaria aqui, não fosse a vontade divina de eu estar nessa família. E dos nascimentos, família dos nascimentos. Eu sou a primeira filha de 7, não é? E era muito difícil naquele tempo. A gente morava em estrada, casinha da estrada de ferro, todas iguaizinhas, né, de tijolos. E a gente brincava muito. Eu era uma criança que eu brincava muito, né? Quando criancinha, ia muito na casa das vizinhas. Minha mãe vivia me chamando, Maristela, vem para casa. Tava eu lá brincando com as crianças. Isso eu era muito pequena. Minha mãe relatava isso para mim, que eu adorava ficar na casa das pessoas e ela odiava isso, ela ficava muito brava. Então eu quero dizer aí para você, a sua infância teve marcas. Olha, por mais difícil que tenha sido sua infância, nada se compara a uma família, não é? Pois muito bem, a minha família era bem grande. Passamos por várias provações, mas eu estou aqui para dizer que nunca, nunca, jamais eu parei nos traumas de infância que todos nós às vezes carregamos. E o mais importante que eu quero dizer aqui para você é que a minha história não é diferente da sua, não é? Cada um tem uma história para contar. E como eu era a mais velha, então, à medida que eu fui crescendo, eu fui ficando mais responsável. E minha mãe, ela colocava gente, né? Me colocou para trabalhar como empregada doméstica desde cedo. Eu ajudava a minha mãe. Eu cheguei a trabalhar em 3 casas, ou seja, eu ia na casa de uma vizinha de frente, lá eu limpava, varria o quintal, que os quintais eram muito grandes, lavava as louças, lavava os banheiros, varria a casa para a mulher, tirava o pó e ia para a casa da irmã dela, que ficava logo na esquina. E lá estava fazendo a mesma coisa, né? Só que já depois do almoço, tipo 2 horas da tarde, eu estava lá. De manhãzinha eu estava com a vizinha da frente e na parte da tarde eu estava com a irmã dela, ajudando lá, varrer o quintal, tudo de novo. Tudo que eu falei aqui, eu repito que eu fazia lá também. Voltava para casa já no final da tarde e ia cuidar dos meus irmãos, dar banho nos meus irmãos, ajudar a minha mãe, dar um tapa na cara, na casa, que era, a gente fala um tapa na casa, né? Que era dar uma limpada geral, varria o quintal, já escurecendo, molhava a horta pro meu pai, molhava o quintal, lavava a área. E quando eu ia dormir, eu já estava muito cansada. Eu tinha quantos anos?
Dá para imaginar? Eu era uma criança. Eu devia ter na época, minha irmãzinha tinha nascido, devia estar com meus 12, 13 anos. Hoje eu vejo que as crianças, os pais não podem mais fazer isso, não é? Criança tem que ter o tempo de ser criança. E não acho errado, não. Não, eu não acho errado. Acho que criança tem que ter a fase da sua infância e não pode pular etapas. Mas eu pulei muito etapas. Eu fui adulta quando eu era criança, quando eu era adolescente, tipo, quando eu tinha meus 17 anos, assim, eu já era adulta. Eu já tinha a cabeça aliás, eu tinha menos de 17 anos e eu já pensava como uma senhora de 40. Eu tinha todos os aspectos e o jeito de uma senhora. Por quê? Porque muito cedo aprendi que a responsabilidade não nos mata, nos faz melhores. E ali eu vivi com os meus pais até os meus 22 anos. Isso mesmo. Quando eu estava com 21, quando eu me casei, em 12 de março de 77, com Manuel Reis, que morava na mesma vila, que fora um moço de... Muitas moças achavam ele lindo, né? Mas quem surpreendentemente conquistou ele fui eu. Feinha, magrinha, nada parecido com as outras, que eram muito mais lindas que eu, porque tinha meninas muito lindas na época e bem cuidadas. Mas a gente se casou em 1977. E eu garanto para vocês, sou uma mulher muito feliz, viu? Posso ter tido uma infância conturbada, cheia de responsabilidade, mas a responsabilidade não mata. Hoje eu vejo muito isso. Às vezes crianças não gostam de cuidar dos próprios quartos. Às vezes crianças não gostam de ajudar a mãe aí no trabalho de dentro de casa. Às vezes crianças que eu digo, adolescentes, não gostam de ajudar nas tarefas de casa, mas precisam ajudar a mamãe. Precisam arrumar uma cozinha para a mamãe, não tem nada de errado, viu? Não é trabalhar fora não, é ajudar a mamãe. Organizar a casa, arrumar seu próprio quarto, né? Deixar tudo alinhado, tudo arrumadinho. E outra coisa, a organização. Chegou da escola, guarda sua mochila, guarda o seu tênis, nada esparramado, tudo no lugar, a casa fica em ordem. Às vezes, uma casa parece que passou alguém para roubá-la, porque tudo está fora do lugar. Então, a organização de uma casa passa pelos cuidados de se colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sempre pensando que pode chegar alguém e fica feio ver tudo fora do lugar, não é mesmo? Se chega alguém assim inesperadamente, se sua casa não está limpinha, mas está tudo organizada, você não fica envergonhada. Mas se tiver tudo desorganizado, meu pai do céu, não é bom não. Então, a minha infância foi assim. E eu tenho que dizer para vocês, nenhuma marca ficou, a não ser a do amor que eu sinto pelos meus pais que já estão na glória até hoje. Um pouquinho da minha história para você. Beijo no teu coração. Se você gostou, compartilhe, acione o sininho, se inscreva no canal de Maristela Garcia e eu ficarei muito feliz em responder aos comentários. Beijo aí no seu coração. Não se esqueça, nenhum trabalho mata. Pelo contrário, a gente é digno de ter o salário quando a gente trabalha. Por isso, mãos à obra, para ter sua casa limpa, observe. Peça para os seus filhos, mamãe precisa da sua ajuda. E eu garanto que sua família vai ficar muito melhor com os filhos aí do seu ladinho ajudando. Fiquem com Deus. E crianças, ajude a mamãe, não deixe a mamãe triste. Beijo no coração de cada criança. Fiquem todos com Deus.